Bom, gente, então vamos começar nossa mais uma aula. Essa é a nossa 7ª aula sobre agroecologia, especificamente. E hoje nós vamos ter também a participação da Leandra, né, que a gente chama de Nanda, lá da comunidade de Tirana. E então nós hoje vamos continuar falando da importância dos solos, né, onde a gente estabelece a nossa plantação, onde a gente estabelece ou nossa horta, ou o nosso plantio de mandioca, ou de aipim, ou o nosso plantio de café. Então, seja qual for o plantio que eu for fazer na minha área, eu preciso ter um solo saudável. E aí a gente brinca sempre com essa equação. Solução é a solução. Bom, então, essa aula, ela deixa eu ver se eu tiro isso daqui. É para todos aqueles e aquelas agricultores, né, que querem sair à frente produzindo com qualidade. Então, sempre que a gente fala em agroecologia, a gente está pensando nessa questão da qualidade, né? Do alimento saudável, do alimento justo. A gente sempre costuma falar que é o alimento bom, limpo e justo. Esse é um alimento de qualidade. Não precisa ser ótimo, mas ele precisa ser bom, né? Limpo e justo. E esse também, nesses encontros nossos aqui do Bahia Produtiva, essas aulas, essas videoaulas, é o momento para a gente trocar, né, as nossas informações, trazer informações, fazer troca de informações, mas também é a nossa forma de atuar sendo mais colaborativos, né? Essa nossa atividade, quando ela é presencial, quando a gente pode fazer ela presencial, ela é muito cativante, porque estamos todos ali juntos e conversamos e nos encontramos e paramos para tomar o cafezinho, mas desde que começou esse momento de pandemia, né, nós temos tido esse cuidado de transformar essas aulas também de uma forma colaborativa. Por isso, sempre tem um ACR, um ou mais ACRs, né, que traz também sua contribuição para essas aulas. E dentro desse aspecto também, eu queria trazer aqui a importância do projeto que cada um tem, né, dentro do Bahia Produtiva. Precisamos valorizar os projetos e, muitas vezes, falar, mas isso não me interessa, porque eu trabalho com polpa de fruta, ou isso não me interessa porque eu trabalho com caprino, ou não me interessa porque eu... Mas, se nós pararmos para pensar, todos os nossos encontros, a gente sempre aproveita coisas interessantes que nós trazemos, ou o instrutor traz, ou mesmo nas discussões posteriores, né? Então, isso que também é nos tornarmos mais colaborativos. E sempre tendo esse pensamento, em algum momento eu posso ter necessidade de fazer essa atividade, ou ter essa ação, né? Então, nós temos que cada vez mais nos tornarmos colaborativos. Bom,
E nós vamos, nessa aula de hoje, tentar responder algumas perguntas, que é, qual é a qualidade do meu solo e como eu posso melhorar o meu solo? Com relação à qualidade, nós já falamos em outras aulas, nós já trouxemos isso aqui para vocês, né? Que os solos, né, ele é formado a partir das rochas, né? E aqui a gente está vendo um corte que a gente chama de o perfil do solo. Se eu cortasse a minha terra, tem inclusive uma técnica que alguns ACRs a gente já conversou sobre isso, de uma possibilidade de, em algum momento, a gente fazer isso, que a gente chama trincheira, né? A gente abre uma área do solo para que a gente conheça, né, esse solo que eu tenho, para que eu saiba quais são, como é o perfil que uma rocha mãe, se ela está muito superficial ou se ela está mais profunda. Se essa rocha mãe está mais profunda, eu tenho um solo profundo. Mas se ela está mais rasa, né, eu tenho solos rasos. Aqui mesmo na minha roça, eu tenho áreas de solos bem rasos, porque eu estou bem próximo da serra, então a rocha ainda está ali muito presente, né? E, e todo solo, ele resulta da alteração física e química da rocha-mãe. E também da decomposição da matéria orgânica pelos seres vivos. Então, essa área que está acima, né, do solo, também vai contribuir para a formação do meu solo. Então, essa camada aqui, né, que a gente fala que até 20 centímetros é onde tem a matéria orgânica, e também nós encontramos aqui pequenos seres vivos, né, desde minhocas, que não é tão pequeno assim, porque a gente vê até fungos, né? Então, essa decomposição dessa matéria orgânica também vai formando esse meu solo. Então, essa primeira camada aqui é a camada que a gente chama a camada umificada, né? Que está rica em humus. Então, nós temos aqui nesse outro desenho, depois nós vamos ver ele com mais, ele maior um pouquinho, nós vamos ver que nós temos a rocha-mãe, né? Então, a rocha. E aqui os solos jovens, né? Que ainda estão com muita rocha, e alguns um solo mais maduro, que a rocha já está mais embaixo e tem bastante matéria aqui que já foi decomposta e já virou terra, já virou solo, né? Aí eu vi quando a gente estava entrando aqui na sala que a Nájila está aqui. A região da Nájila é uma região que tem muitas serras, né? Então as propriedades mais próximas as propriedades que estão próximo da serra, elas vão estar com solos mais jovens, né? As propriedades um pouco mais distantes, elas já podem estar com um solo mais, aí vamos dizer, adolescente, ainda não totalmente maduros, né? Os nossos solos aqui, eles são rasos, né? Não são solos muito profundos. Já na região do Bonito, os solos são bem, lá que a região da Nanda, os solos já são mais profundos, né? E isso acontece também, não só por essa questão da decomposição de matérias orgânicas pelos seres vivos, né? Mas essa alteração física aqui e química que vem lá da geologia, tá? Que não é o nosso caso aqui. Mas, então, vamos lá, continuando. Então, aqui vocês estão vendo, né? Aquele outro desenho que estava menor, ele agora um pouco mais claro para vocês verem. Então, a rocha, onde tem rocha, dificilmente a gente planta, né? Às vezes nascem uns quebra-pedra, né?
mas vão aparecer primeiro os limos, vai aparecer primeiro o lodo, né, que a gente chama, para depois ir decompondo essa matéria e formando esse solo mais maduro. E a grande maioria dos solos que nós vamos cultivar, eles vão ter características específicas, né? Características químicas, como elevada acidez, deficiência de nutrientes, por exemplo, solos muito ácidos, que a gente já viu aqui também, que é a questão do pH do solo. E a correção adequada do solo, ela sempre deve ser baseada em análises químicas, certo? Para que eu faça essa correção. Porque é a partir da correção adequada do solo que eu vou estimular a atividade microbiana, dos micróbios, da vida micróbica, microscópica até, né, que está aqui nessa área. Então, ela vai estimular essa atividade microbiana e aumenta a disponibilidade da maioria dos nutrientes que as plantas necessitam. Então, não é... A gente durante muito tempo, teve-se essa ideia, né, de que eu tinha que nutrir a planta, né, porque a planta é que vai dar o fruto, então eu tinha que nutrir a planta. Hoje, com os estudos da agroecologia, já se sabe que o que eu preciso corrigir e melhorar é o meu solo, porque é o solo que traz essa estrutura para a planta, que vai dar a estrutura para a planta. É o solo que vai alimentar a planta. E vice-versa também, né? Porque também é a planta que vai melhorando a qualidade do meu solo. Então, nós vamos ver, gente, que esse conceito da ciclagem, de que sempre a gente vai mudando, vai introduzindo matérias orgânicas, essas matérias orgânicas vão sendo decompostas, depois elas voltam em formas de nutrientes para as plantas. Eu sempre comparo, né? Já fiz essa comparação aqui várias vezes com vocês, que é como o nosso corpo físico também. Nós também precisamos de nutrientes. Então, nós precisamos nos alimentar bem para ter, né, uma boa estrutura física. Então, assim são as plantas também, elas também precisam se alimentar bem. E onde é que ela busca o alimento delas? Através das raízes, né? Que a gente chama a raiz da planta, é a boca da planta, né? Onde ela vai buscar água e nutrientes. E aí, o que eu falei ali, né? Que é atividade microbiana. Aí, o que é essa atividade microbiana? Então, aqui nós temos mais um desenho aqui que mostra bastante essa ciclagem, né? De matérias orgânicas aqui. E essa decomposição de material orgânico que cai no solo é que vai promover essa formação dessa camada, né, de resíduos, que a gente chama muitas vezes de serrapilheira. Onde é que a gente, quando é mata fechada, que a gente vai numa mata, a gente vê lá que as folhas caem, ficam ali, né, mantém a umidade. Por que nas matas o clima é diferente de uma monocultura, quando eu estou num sistema de monocultura, né? Porque ali eu mantenho essa serrapilheira que vai manter a umidade, né? E que vai provocando, então, essa decomposição para a alimentação das plantas. Então,
floresta, que a gente chama de serrapilheira, ela vai ser decomposta pelos organismos do solo. Então, as minhocas, aranhas e fungos diversos, né? Eles vão decompondo. Então, eles têm uma importância importante nessa ciclagem de nutrientes e a manutenção da umidade e atividade biológica da área, né? Então, ela mantém a vida ali. Por quê? O que que nós precisamos, né? O que que nós precisamos para viver? Basicamente, de ar e água, não é assim? Também o solo precisa de ar e água e as plantas também. Então, com eu mantendo essa umidade, eu mantendo os nutrientes, eu mantendo essa serrapilheira, eu vou também provocar essa atividade biológica da área. A serrapilheira ela pode ser chamada de camada orgânica superficial do solo, né, de ecossistemas florestais, sendo formado por folhas, galhos, materiais reprodutivos e uma miscelânea de coisas que estão ali. Então, nesse desenho aqui, a gente vê isso, olha, tem as plantas, aí cai alguma coisa aqui, vai decompor através de fungos e bactérias, que são decompositores também, né? Tem as bactérias desnitrificantes, ou seja, eu vou trazer também, né, o nitrogênio, e aqui, para fixar nitrogênio, eu tenho aqui, por exemplo, as leguminosas, né? Essas bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas, se você arrancar um pé de feijão, né, com ele todinho, você vai ver assim, umas bolinhas junto das raízes, né? Ali estão as fixadores de nitrogênio no solo. Então, essa serrapilheira, eu posso fazer ela na minha roça, seja roça de que for, seja uma roça de café, seja uma roça de frutas, seja hortas, eu posso fazer essa serrapilheira acontecer na minha plantação. Né? Para quê? Por que eu vou fazer isso? A gente ainda vê a grande maioria dos falando assim, não, mas eu gosto de deixar meu café no limpo, eu gosto de deixar a mandioca no limpo, eu gosto de deixar o milho no limpo, né? Senão ele não vai produzir direito, tenho que limpar. Mas eu preciso manter a cobertura do solo com essa serrapilheira para que eu tenha essa vida microbiana, para que a minha árvore, para que a minha planta, para que seja minha hortaliça, seja o pé de café, ou seja, um pé de fruta, né, tenha onde buscar seus alimentos, nessa decomposição toda que vai acontecer aqui. Bom, seguindo. Esse fornecimento de nutrientes às plantas, ele deve ocorrer a partir da interação das plantas com os micro-organismos do solo, por meio da vida do solo. Então, todo nutriente que a planta precisa tem que estar no solo, certo? Por isso que a gente fala solução. Tem que ter um solo saudável, um solo com bastante nutrientes, rico em nutrientes, para que a gente tenha a planta saudável também. E, de forma mais dinâmica, a fertilidade do solo ela é determinada pelo metabolismo do solo e pela troca de nutrientes. Então, é muito semelhante, como eu falei, a nós, né? Nós, seres humanos. Então, como nós precisamos
fazer o metabolismo daquilo que eu me alimento, daquilo que eu como, né? Então, esse metabolismo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.